Repórter 1520, Francisco José. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui com o nosso professor Raimundo Alves. Tem uma informação muito importante, muito interessante sobre história, sobre os nossos registros. Inclusive é uma incursão que vai acontecer aqui no Ipu a respeito do lançamento de um documentário que acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas na Casa Oswaldo Araújo. É sobre os campos de concentração. Aqui tem algumas citações e ainda não tem, parece que ainda não tem, desse autor desse documentário, registros, material sobre o campo de concentração do Ipu, que foi realmente muito expressivo, muito significativo na época. Professor Raimundo Alves, nos conte sobre esse documentário. Um abraço, Rádio Regional, bom dia, é um prazer lhe ter conosco sempre. Bom dia, meu irmão, igualmente, a felicidade é recíproca, né? Bom, trata-se de um evento cultural, né, que vai acontecer aqui no Ipu, sexta-feira, às 7 da noite, no Casarão Oswaldo Araújo, e é aberto ao público, né? Eu queria que a sociedade, quem puder ir para prestigiar, né? É um documentarista de Fortaleza, né? Um pesquisador, que ele pesquisa muita coisa sobre os interiores do Ceará, sobre secas, sobre essas coisas todas. Ele já produziu vários documentários de assuntos diversos, né? E ele está fazendo um sobre o campo de concentração do Ipu. Ele já pesquisou o campo de concentração que teve em Patu, que teve em Quixadá, em Fortaleza, enfim, em outros lugares. Cariús, né? Isso, em Cariús e etc. Aí ele está pesquisando sobre o do Ipu e ele vai vir fazer uma palestra, né, mostrar imagens, né, sobre esses outros campos, né. O do Ipu ele não vai mostrar ainda porque ele ainda está pesquisando. Aí, assim, eu entrei em contato com ele através da dona Natália Viana, né, da academia, e a gente se comprometeu a divulgar o evento, né, porque tem muita coisa que a história do Ceará precisa saber, e a gente também, a gente tem que conhecer a nossa história, não é, meu irmão? Um povo sem história não tem identidade. Né? Exatamente, assim, para a gente perceber, assim, ele até, eu conversando com ele, é o seu Valdeci Alves, né? Ele é jornalista, ele é advogado e documentarista, né? Então ele me falando por telefone, não conversei pessoalmente ainda com a pessoa dele, ele dizendo assim, por exemplo, que ele encontrou nos jornais de Fortaleza que o governo do estado recrutou todos os jovens de 14 anos para cima foram levados pelo governo federal, vestiram uma farda do exército neles, eles foram lutar numa guerra que estava havendo lá em São Paulo, e muitos desses jovens morreram por lá, que nunca tinham nem pego numa baladeira para atirar. Sem nenhum treinamento, né? Sem nada, né? Que era, por exemplo, na Revolução Constitucionalista, quando São Paulo declarou guerra a Getúlio Vargas e quis se emancipar, virar um país, né? Aí essa massa de jovens, né? De meninos que saiu aqui do Ipu, né? Foi transformado em soldado do exército, terminado esse levante, deixado por lá, não receberam passagem de volta, muitos ficaram lá, né? E alguns conseguiram voltar anos depois, para você ver como é que era o nosso governo em relação à pobreza, né? E assim, o campo do Ipu, segundo o seu Valdeci, ele começou, meu amigo Jorge, ele começou em Sobral, eu não sabia disso, sabe? Começou em Sobral, aí a igreja e as autoridades do estado, para livrar Sobral daquela população que era um perigo para a saúde, né, que trazia muitas doenças, né? Você aglomerar 5.000 pessoas famintas no mesmo lugar é condenar essas pessoas à morte, sabe? Sem ter vacina naquela época, sem ter alimentação, sem ter um banheiro adequado, né? Uma situação caótica. Mesmo. Exatamente. Aí, então, o que o governo do estado fez? Ó? Ele tirou os jovens para levar para a guerra, né? Tirou os homens que podiam trabalhar e botou para fazer o açude Jaibaras, né? Deixou no Ipu só mulheres, idosos, deficientes e crianças, a grande maioria, sabe? Chegou a morrer, meu amigo, por dia chegava a morrer 100 ou 200 crianças no campo de concentração, sabe? Quem é que estava matando? O governo que estava matando, não era a seca, não. Se fosse a seca, era de sede, mas estavam morrendo de doenças, porque você aglomerar essa população assim, mata essas pessoas, né? Então, o nosso campo de concentração, ele é curioso que ele é anterior aos campos de concentração da Alemanha nazista e da União Soviética comunista, né? Que foram também usadas contra populações internas, né? Mas o nosso foi anterior, nós fomos pioneiros nessa coisa monstruosa, né? Coisa monstruosa. Sabe, assim, e o prefeito do Ipu, né? O Joaquim de Oliveira Lima, né? Que era irmão do vigário, né? E a Igreja Católica era muito poderosa nessa ocasião, né? Esse sujeito foi nomeado prefeito e foi autorizado pelo governador a usar essas pessoas
como mão de obra no município, né? Na limpeza urbana, na construção de chafariz, na abertura de estrada, no calçamento ali do centro da cidade, naquele calçamento em torno da prefeitura velha, né? Aí imagine só, meu amigo Jorge, você tinha crianças de 4 anos, 5 anos de idade, 7 anos, até mais velho um pouco, e todas as mulheres e idosos só recebiam um prato de sopa quem conseguisse trabalhar no pesado, no calçamento, né? Nessas obras todas, né? Aí, então, assim, para a história hoje, trata-se de trabalho escravo, quer dizer que o Ceará escravizou, porque você trabalhar, forçar uma pessoa a trabalhar por comida. Só pela comida? Só pela comida, sem remuneração, não é só por uma sopa. Com feijão e um pouco de carne uma vez ou outra e rapadura, isso é trabalho escravo segundo a ONU, segundo a Organização Mundial do Trabalho, é trabalho escravo, né? Só que não é um tipo de escravidão como na época da escravidão negra, é um tipo de escravidão moderna que o Brasil manteve até recentemente, né? Essas frentes de trabalho que tinha nas secas era um tipo de escravidão, onde o Estado brasileiro, o Estado do Ceará, as nossas autoridades escravizavam momentaneamente o seu próprio povo para arrancar deles uma obra, né, para você, a mão de obra barata, né, ou quase barata, quase gratuita, né, para arrancar deles, né, por exemplo, essa obra da cadeia do Ipu, que hoje é a Casa da Cultura, né, foi feito por eles, né, nessa época aí. A prefeitura velha foi feita na seca do século XIX ainda, né, a estação do Ipu foi feita em obra de dinheiro de seca, né, então isso mostra o desrespeito completo do Estado brasileiro, do Estado do Ceará, com o ser humano. Com o ser humano da base da pirâmide, com o pobre, sabe? O pobre pardo, com sangue índio, com sangue negro, ele podia morrer à vontade, que o governo não se preocupava com eles. Pior do que animais. Exatamente. Aí, então, era tratado pior do que animais. E outra, como você bem disse, né? Quem não tinha forças para trabalhar morria à míngua. Morria, porque era expulso do campo de concentração. Expulso do campo de concentração, não tinha direito à comida. Exatamente, né? E tinha, assim, casos absurdos, assim, porque eles podiam perfeitamente, meu irmão Jorge, se a preocupação fosse humanitária, né? Ele assim, não, você vem, recebe a sua porção de alimento e volta para a sua residência. Aí as pessoas não iam adoecer, não é? E não ia haver essas epidemias, não havia essa mortalidade tão grande e nem essas migrações, você se deslocar, por exemplo. Tinha gente que saía daqui de Guaraciaba, né? Como meu avô, aconteceu isso, ele era jovem na época, com 17 anos, ele não foi aceito, né? Porque ele já era casado, não foi aceito para ir para o exército, né? Mas ele foi mandar, deram emprego a ele no açude Forquilha, lá perto de Sobral. Imagina só, você era 3 dias de viagem para ir, outros 3 dias para voltar, você trabalhava 15 dias lá, juntava, né, o mantimento, uma rapadura, um feijão, um arroz que você ganhava, né, e vinha deixar a família. Então, não era a seca que levou ele para lá, era a maneira das autoridades de fazer uso da seca para incrementar, para abrir estrada, para abrir ferrovia, para criar chafariz, para criar essa infraestrutura. Ou seja, o povo, se morresse, o povo que se dane. Eles não estavam preocupados com o resgate. Sabe que a gente chama isso aí na história de indústria da seca. Indústria da seca. Não é? E a população pobre era uma população escravizada. A gente chama mesmo com todas as letras. Trata-se, segundo a Organização Mundial do Trabalho, de trabalho escravo no século XX, aqui na nossa região, e no Ipu. Aí a gente tem que conhecer essas coisas, né? Geralmente o ipuense, né, mais culto, ele é muito ensimesmado na cultura de elite, né? A família X, família Y e tal. E a verdadeira história da cidade, daí o nome do nosso grupo de pesquisa ser Outra História, justamente porque a gente propõe um outro tipo de história, né? Porque a história que nos apresentam é uma história que você esconde com maquiagem, você esconde a sujeira da sociedade, você esconde a feiura, você esconde as estatísticas negativas, você esconde a morte, as epidemias, você esconde o abuso das autoridades. E a história verdadeira é construída em cima da verdade e não da maquiagem, né? Que é o que a gente pretende, né? E o campo de concentração aqui no Ipu era numa localidade denominada Espraiado. Não esse Espraiado muito conhecido, muito povoado hoje, mas um Espraiado que fica um pouco mais
para cá, que o caminho lá, a estrada liga, é um caminho, praticamente uma vereda que liga a estrada da Alegria. E tem pouquíssimos vestígios lá, viu, professor Raimundo? Pouquíssimos vestígios. A gente fazia caminhada para lá, J. Lopes, Hélio e eu, e a gente via algumas cruzes. São poucos os vestígios. E há bem pouco tempo nós tínhamos uma remanescente desse campo de concentração, a tia do J. Lopes, Dona Raimunda Vera Cruz, conhecida carinhosamente como Budinha, que viveu esse período tenebroso. Exatamente. E assim, a sordidez e a falta de respeito à população pobre era tão notória, meu amigo Francisco, que o campo de concentração ele foi feito estrategicamente ao lado do cemitério. Para quê? Porque já se sabia que as 5.000 pessoas que estavam lá, na sua grande maioria crianças, iam morrer. Já estavam condenadas à morte. Condenadas à morte antes da concentração existir. Isso mostra o grau de falta de respeito das autoridades, né, do estado do Ceará e do Brasil para com essa população miserável, que eles eram considerados descartáveis, né, dispensáveis. E assim, o próprio Ipu, quando foi obrigado a aceitar essa concentração, a população inteira correu risco de vida por conta das epidemias que isso ia trazer, né? Exatamente, poderia se espalhar para o resto da população. Professor, e por que esse documentário vai ser lançado no Ipu amanhã na Casa Oswaldo Araújo? No caso, o seu produtor, né, ele está fazendo ainda esse documentário, ele está coletando informações, ele conversou com o professor Mello, ele coletou fotografias da época, ele vai conversar com várias pessoas que têm histórias a respeito, né? O próprio João Lopes pode nos enriquecer, né? O rapaz da academia, o Antônio Soares, o pai dele sabe muitas histórias também curiosas. Então por isso que ele está vindo aqui, porque falta esse complemento do documentário dele. Exatamente. O campo de concentração do Ipu, ele já tem muito material dos outros, mas do Ipu... Falta do Ipu. Aí a gente tem uma singularidade que ele me falou, que o campo do Ipu foi o campo que teve menos gente, a população do campo foi menos, né? Mas foi o mais caro fora o de Fortaleza, o que gastou-se mais. Aí um dos motivos é que o prefeito, ele usou o alimento, o dinheiro que era usado para socorrer os flagelados, que não eram ipuenses, boa parte deles eram das cidades vizinhas, né? De fazenda, de distritos das cidades vizinhas e tal. Ele usou isso para suprir a própria sociedade, né? É uma espécie de desvio de função, né? Que seria desvio de verba, né? Ele favoreceu a sociedade. Aí isso é uma coisa chocante, porque ao tirar comida de quem estava faminto, de certa forma ele causou a morte de muita gente, né? Em período sombrio, né? Sombrio até demais, viu? Professor, então, não sei se você tem mais alguma consideração, mais algo a acrescentar sobre esse momento amanhã, fica à vontade. Não, é isso, né? Eu convido as pessoas que estiverem ouvindo, que quiserem se fazer presentes lá no casarão, né? 7 da noite, né? Meu colega aí, o documentarista, ele vai estar lá fazendo essa palestra, né? Está aberto ao público, então vamos prestigiar, né? Vamos se fazer presente, né? Você não precisa... enriquecer o seu conhecimento, né, professor? Exatamente. Apesar de ter sido um período sombrio, mas é história, né? Exatamente. Então, assim, olha, tem uma frase na história que é bem ilustrativa, né? Que aquele que desconhece a história está condenado a repeti-la eternamente. Que perfeita. É isso, né? Define muito bem essa frase. Exatamente. Então, assim, se a gente não conhecer as chagas do passado, os erros do passado, a gente não aperfeiçoa a nossa sociedade nunca, e a gente fica repetindo esses erros, né? Então a gente tem que evoluir, a sociedade tem que evoluir. E o Ipu, ele, por ter um passado tão rico em vários aspectos, né, do ponto de vista da história, né? O Ipu se insere numa história maior, numa história do Ceará e do Brasil. Só que isso é mal aproveitado e mal compreendido pela sociedade como um todo, né? Exatamente. Porque a gente fica muito ensimesmado, produzindo um conhecimento livresco que é voltado para si mesmo, né? Que só interessa ao ipuense. A pessoa lá de Ipueiras não tem interesse, por exemplo, numa publicação local, porque é uma coisa restrita ao Ipu. Mas quando você se abre para o mundo e você se abre para a perspectiva nacional e para a perspectiva
perspectiva regional, aí então você não está falando do Ipu somente, você está falando do ipuense, do cearense, do brasileiro que transitou por aqui, que produziu cultura, que produziu história aqui. É isso que interessa. Com certeza. Está feito o convite. Um forte abraço. Forte abraço, meu irmão. É isso aí. É sempre um prazer e obrigado pela oportunidade, viu? Estamos à disposição. Repórter 1520, Francisco José.